Então vamos lá, começar aqui com os tumores cartilaginosos. São os que a gente mais vê assim na prática ortopédica, né? Se a gente tirar de metástase, isso tem muito. O nego faz raio-x por alguma razão e acaba achando um encondroma, um osteocondroma. Os condrosarcomas já são mais raros, mas isso aqui é relativamente comum, tá bom? Então o encondroma, tá? Elas são lesões benignas de cartilagem hialina. Ela pode acometer qualquer osso, só que é mais comum nas falanges das mãos, né? A lesão tumoral mais comum das mãos e pés, segundo o Tadham, é 40% das lesões, tá certo? Tumor e mão é raro. Acrometástase, por exemplo, é bastante raro. Então, segundo o Tadham, ele acomete principalmente o húmero proximal e fêmur distal, se você desconsiderar mãos e pés, tá bom? Na encondromatose múltipla, então é uma encondromatose generalizada, tá? Que a gente tem os dois tipos, a doença de Ollier e a doença de Maffucci. Na Ollier, cerca de 25% eles têm um sarcoma em torno dos 40 anos, então eles têm uma predisposição maior a ter um câncer secundário, um sarcoma secundário. Mais comum na pelve e cintura escapular, são os lugares que ele mais gosta de malignizar, e a maioria apresenta lesões bilaterais, tá? Mas com predomínio unilateral. Na doença de Maffucci, você tem presença de hemangiomas de partes moles, pode ter hemangioma ósseo, isso é normal, mas da síndrome em si, são hemangiomas de partes moles. Ocasionalmente, então, em órgãos internos, principalmente fígado, ele é um lugar que gosta de ter uns hemangiomas. Pode apresentar outras manifestações, tá? Como múltiplos nevos pigmentados e o vitiligo. E tem uma maior chance de malignização que o Ollier e apresenta também uma maior chance de desenvolver carcinomas de alguns outros órgãos internos, tá bom? Na radiografia, então, é uma lesão osteolítica, tá? Com calcificações em pipoca, central na medular e radiotransparente nas crianças. Nas falanges, ela pode ter erosão da cortical, tá? Mas isso não quer dizer nada, porque assim, é uma lesão bem grande para um continente muito pequeno, tá? O osso da mão e dos pés, eles são muito pequenos para qualquer expansão de lesão. Então ele vai destruir a cortical, vai ficar um negócio puta esquisito, muito feio, só que não quer dizer nada, ele não quer dizer que ele malignizou. Isso já é diferente num osso longo, tá? Agora, localizações mais proximais, por exemplo, ossos longos com erosão cortical superior a 2/3, frequentemente indicam um condrosarcoma, tá? Diferenciação entre encondroma e condrosarcoma de baixo grau é muito difícil. Pacientes devem ser avisados que acima dos 30 anos, se a lesão se tornar dolorosa ou aumentar de tamanho, deve ser considerada malignização para condrosarcoma. Tá? Leucemia linfóide aguda e leucemia mieloide crônica também estão associadas ao Ollier e Maffucci. Aqui a diferenciação entre os dois é ruim do tipo de você não consegue definir isso como biópsia, tá certo? Às vezes você tem uma lesão cartilaginosa totalmente grande, ele tem um ponto que é mais maligno, vamos dizer assim, que tem a parte maligna, mas você não pega isso na biópsia. Então qualquer suspeita de, eu tenho um encondroma e que ele possa ter malignizado, você vai para a cirurgia direto, tá certo? Diferente do grau 2, o grau 3 nos condrosarcomas, que você já consegue ter uma boa ideia disso daí, mas a gente vai ver mais para frente. Então, isso aqui são alguns exemplos de encondromas, tá? Uma lesão, como a gente falou, ela tem um cerne, vamos dizer assim, ele tem um estroma mais lítico, o cerne dele é calcificado, essas calcificações e pipocas são centralizadas na metáfise dos ossos longos, ó, como a gente vê aqui na tomografia. Esse aqui é provavelmente um paciente com Ollier, tá certo? Você vê, ou Maffucci, é uma encondromatose múltipla, você vê as lesões bem grandes, você vê nem a ulna aqui mais, provavelmente ela teve algum encondroma que fez um encurtamento ulnar. E aqui é o típico que você achar um encondroma num pronto-socorro aí. Você vê uma lesão numa falange bem agressiva, insuflando, uma fraturinha aqui, tá certo? E essa fratura não precisa ser tratada cirurgicamente, você trata no gesso e beleza. O que você tem uma indicativa de que possa isso aqui ser um condrosarcoma é que se você está tratando uma fratura como essa daqui que está bem reduzida, ela não cola, ele pode ter malignizado, é para colar. Então o osteocondroma, tá? Ele é mais um erro do desenvolvimento do que um tumor verdadeiro. Ele desenvolve-se a partir do periósteo de um nódulo cartilaginoso. Tá? Cresce em região de ossificação endocondral, isso aqui é importante. 90% dos pacientes têm uma lesão que é única. Ele pode ser encontrado em qualquer osso pré-formado por cartilagem, só que é mais comum na metáfise, sendo mais comum na metáfise dos ossos longos próximo à fise.
Mais comum no fêmur distal, tíbia proximal e húmero proximal. Tá? 50%, segundo Lovell, ocorre nestas 3 regiões. Lesão única não parece ser transmitida geneticamente. Ela é mais uma ocorrência ao acaso. Já a exostose múltipla hereditária, ela corresponde a uma doença autossômica dominante de penetrância variável, ou seja, cada paciente que tem a doença, ele tem um aspecto diferente. Ele pode ter uma osteocondromatose múltipla leve, como pode ter uma osteocondromatose múltipla bem florida. E corresponde a 5 a 10% dos casos e é mais comum em homens. Tipos de osteocondromas, eles podem ser os pediculados, que é o mais comum, que parece aquela couve-flor, tá? E os sésseis, que eles são bem largos, parece quase que um pedaço de osso anexado ao osso hospedeiro. Capa de cartilagem dessas lesões, em geral, ela é fina, tá? Mas pode chegar até 2 centímetros na criança. 2 ou 3 centímetros na criança, segundo Tardian, em geral, menor que 1 centímetro. Ele também pode se formar sobre a exostose, pode formar uma bursa, tá? Que devido ao atrito com os tecidos adjacentes pode se tornar inflamada e dolorosa. Ou seja, a dor, se você pensar num critério de malignização, não ajuda muito, porque pode formar em cima do osteocondroma uma bursa. O cara tem uma bursite e aquilo doer. Malignização na lesão única 1%, 5% nas lesões múltiplas. Na suspeita, como que você suspeita da malignização? Crescimento rápido da lesão no adulto, tá? Capa de cartilagem maior que 2 centímetros, isso no adulto. Em geral, um condrosarcoma de baixo grau. É mais comum malignizar na pelve, na escápula e no fêmur proximal. Então esse aqui, se não me engano, isso aqui está no Tardian, tá? Ele tem alguns critérios de comparação entre o osteocondroma e o condrosarcoma para você tentar dar uma definida ou te ajudar a pensar numa malignização. Então, relação ao osso hospedeiro, você tem a continuidade com o córtex, com a medular, tá tudo bonitinho. No condrosarcoma, você vai perdendo essa continuidade, tá? Superfície externa do tumor, ela é bem demarcada, ela é bem distinta. Aqui já começa a ficar esquisito, você tem uma... é difícil você reparar isso no raio-x, você não consegue ver os limites da lesão. A capa de cartilaginosa no osteocondroma em geral menor que 1 centímetro, no condrosarcoma maior que 3 centímetros, lobulada e tem já uma extensão para partes moles. Óbvio, isso aqui você vai ver só na ressonância. Essa parte aqui é matriz, a parte patológica não tem muito interesse, e do tecido adjacente, normal, e aqui no condrosarcoma já começa a ter uma infiltração. Então, o osteocondroma, tá bom? Você vê um osteocondroma aqui na região do trocânter menor, cara, é o que eu falei, ele parece uma couve-flor, tá certo? Você vê ele todo lobulado aqui saindo da região do trocânter menor. Esse aqui é o clássico que a gente vê em todo o raio-x, tá certo? Você vê aqui, a continuidade da cortical faz o osteocondroma, a parte céssio dele e volta. Você vê que a cortical e a medular são contíguas. Qual a necessidade da ressonância no acompanhamento dessa lesão? Zero. Não tem a menor necessidade de uma ressonância nesse tipo de lesão. E é a coisa que a gente mais vê, o cara chega já no consultório com a porcaria da ressonância feita, não tem necessidade, tá? Só se você, estou pensando numa malignação, aí você vê a ressonância. Um acompanhamento de osteocondroma normal não precisa. Isso aqui no momento da ressecção, você vê os nódulos de cartilagem, como ele é todo lobulado, e aqui também um outro osteocondroma. Esse aqui, por exemplo, se você for querer fazer uma ressonância, esse aqui é interessante, porque esse aqui está esquisito. Você não consegue ver no raio-x determinar certinho a continuidade da cortical com a medular. Só que você pode pensar num osteosarcoma de superfície, alguma coisa diferente, porque essa radiografia está esquisita. Essa radiografia típica não precisa de um exame de ressonância, é desnecessário. A ressecção do paciente com osteocondromatose múltipla, você vê um osteocondroma lá posterior, um aqui bem na lateral, tem a cabeça da fíbula. Esse aqui você pode até ter sintoma neurológico por compressão do fibular. Aqui você está vendo que ele colocou uma haste, provavelmente, isso aqui é a seta, ele deve ter feito uma ressecção. Tem vezes que você não consegue ver o que é o osteocondroma, o que é o osso hospedeiro. Provavelmente ele tirou muito, ele achou que ficou muito fraco e ele fez uma fixação profilática. E aqui outro osteocondroma. Outro paciente com osteocondromatose múltipla, você vê a região do joelho, fêmur proximal e tíbia, fíbula proximais são bastante acometidas, tá? Aqui na diáfise de um húmero, fêmur proximal, isso aqui dá uma limitação boa de movimento no quadril, a região do colo do fêmur, no rádio distal, a deformidade que causa.
Olha o tamanho desse daqui, ó, num fêmur proximal, isso aqui dá uma limitação grande de movimento. Na una distal, ó, provavelmente tem um céstio aqui no rádio distal, isso aqui dá uma deformidade de crescimento bastante grande. E para finalizar, os condrosarcomas, tá? Ele apresenta cerca da metade da incidência do osteosarcoma, tá? Com pico entre 40 e 60 anos nos tumores primários, tá certo? Ou seja, não tinha nada ali naquele osso e ele desenvolveu um condrosarcoma. E de 25 a 45 anos para os secundários, ou seja, é mais jovem o paciente porque ele já tinha alguma lesão que predispõe a um condrosarcoma, por exemplo, um encondroma. Um encondroma ele é que vira um condrosarcoma, ele é um condrosarcoma secundário. Por isso que tem pacientes mais novos com esse tipo de condrosarcoma. Mais comum em homens, mais comum em adultos, raro em adolescentes e quase nunca em crianças. Eu nunca vi, se não me engano, tem algumas descrições só no PubMed. Diagnóstico de condrosarcoma de alto grau em adolescente, deve-se levantar suspeita de, na verdade, se tratar de um osteosarcoma condroblástico. Às vezes você tem um componente cartilaginoso muito grande, o cara acha que é um condrosarcoma, tá? Principalmente patologistas que não têm experiência em tumores ósseos, e na verdade ele só não achou a célula maligna do osteosarcoma formando aí o osteoide. Pode acometer qualquer osso, só que é mais comum na pelve, fêmur proximal e úmero proximal. Apesar de raro na mão, é a malignidade óssea mais comum nessa região. Como é o tumor ósseo mais comum, é óbvio que pensando em uma lesão secundária também seria a malignidade mais comum nessa mão. Inclusive muito mais comum que metástase. O secundário, então, o secundário é o encondroma e a osteocondroma, mas outras coisas também podem gerar um condrosarcoma, como a condromatose sinovial, o fibroma condromixoide, condroma periosteal, condroblastoma e pós-radioterapia e até a displasia fibrosa. Subtipos mais comuns do condrosarcoma. Então a gente tem o condrosarcoma desdiferenciado, que é aquele que dentro do condrosarcoma, ele tem um condrosarcoma tipicamente de baixo grau e dentro dele tem um sarcoma de alto grau, tá certo? O de células claras, que é baixo grau e em geral nasce na epífise, principalmente no fêmur proximal, e o mesenquimal, que é uma lesão de alto grau. Prognóstico. O que é prognóstico num condrosarcoma? O tamanho, grau e localização da lesão. Localização. Entra igual o osteosarcoma. Tumores mais proximais têm pior prognóstico, porque são mais difíceis de ressecar. Na lesão de baixo grau, 90% de sobrevida em 10 anos. Na lesão de alto grau, de 20 a 40% de sobrevida em 10 anos. No desdiferenciado, ou seja, ele tem um sarcoma de alto grau no meio dele. Então, 15% em 5 anos, sendo o óbito mais comum nos 2 primeiros anos. Tá, foi mal, meu cachorro aqui começou a latir. Pera lá. Então vamos lá, o desdiferenciado, então 15% em 5 anos, sendo o óbito mais comum nos 2 primeiros anos pós-tratamento. E o tratamento cirúrgico? E o tratamento é basicamente cirúrgico, tá? O condrosarcoma ele só responde ao bisturi, não tem o que fazer. Quimioterapia não tem, tá apenas nas lesões irressecáveis ou na doença metastática, é a mesma coisa para a radioterapia. São tratamentos paliativos, não tem o que fazer pelo paciente, pelo menos dá uma medicação, tenta uma radioterapia, mais para qualidade de vida. O tratamento é eminentemente cirúrgico, tá certo? E aqui algumas imagens de um condrosarcoma. Ó. Você vê que aqui na superfície articular você perdeu um pouco da nitidez, diferente aqui, se bem que o raio-x está ruim. Mas toda a parte de calcificação, ó, um extravasamento aqui para partes moles, ó o perfil aqui que você já vê, ó. Toda essa lesão para partes moles. Ah, mas isso aqui podia ser um osteocondroma. Cara, você não vê nada de continuidade, nada que pudesse ser um osteocondroma. Isso aqui provavelmente era um condrosarcoma daqui que extravasou para cá. Uma massa grande de partes moles. Um número também é um encondroma, perde a continuidade da cortical, um extravasamento aqui para partes moles. O outro aqui também, ó, você vê com uma fratura patológica. E esse aqui ele fez a ressecção e a reconstrução com uma endoprótese, certo? Então era isso.